Boa noite. Hoje eu e o nosso grupo vamos apresentar um trabalho sobre gestão de ativos e um case de sucesso. Pode pensar. Abordando o conteúdo da apresentação, a gente vai passar pelo conceito de gestão de ativos e, como mencionado, o case da Petrobras. Para contextualizar, um ativo é um item que tem um valor real ou potencial para uma organização. É basicamente uma coisa que uma empresa pode adquirir para trazer retorno financeiro para ela. Como, por exemplo, a gente tem aqui uma plataforma petrolífera, um trator, uma máquina, ou até uma maca em um contexto de hospital. Mas a manutenção desses ativos, ela pode ser bem complicada, bem custosa, pode exigir rotinas de paragem, de manutenção muito complexa. Então, para isso, você tem a ciência de gestão de ativos. E basicamente, é a coordenação de tudo isso, equilibrando custos, riscos e o desempenho do ativo e da ordem de ativos para que tudo possa ocorrer da melhor forma. E para isso, a norma técnica respeitada é a família ISO 55000. Bom, a gestão de ativos ela consiste em administrar equipamentos, instalações e sistema ao longo de todo o ciclo de vida dentro da empresa, buscando sempre gerar valor para a organização. A norma ela estabelece conceitos, terminologias e fundamentos que ajudam as empresas a tomarem decisões mais estratégicas sobre seus ativos. Entre os principais estão a geração de valor, o alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa e a liderança organizacional, contendo também a melhoria contínua, a tomada de decisão baseada em dados e a gestão de ativos. E com isso ela apresenta também, dando os princípios, geração de valor, melhoria contínua, todos esses. E nesse ISO 55000, ele mostra que os ativos não devem apenas funcionar não apenas funcionar, mas precisam contribuir para os resultados e para a sustentabilidade da organização. Pode passar. Um dos primeiros resultados é o melhor desempenho financeiro, já que os investimentos passam a ser feitos com base em informações confiáveis sobre os ativos. A norma também melhora a gestão de risco, reduzindo as falhas inesperadas e aumentando também a segurança operacional, que além disso ocorre a melhoria na qualidade dos serviços e produtos e fortalecendo a reputação da empresa e maior estabilidade operacional. E também vale ressaltar que o aumento da eficiência e da eficácia dos processos, pois a manutenção deixa de ser apenas corretiva e passa a ser planejada e estratégica. Pode passar. Boa noite, no caso, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que o professor vai ver esse vídeo, mas vamos dar continuidade, né, à apresentação. O nosso colega trouxe uma introdução da norma ISO 55000, vou falar da ISO 55001 e 55002, que são um conjunto de normas de uma família, né, várias normas. Como o colega trouxe, né, 55.001, 55.000, ela traz definições, né, básicas, como ela mostra o que é um ativo, a vida útil de um ativo, né, qual é o período de vida útil, o ciclo de vida dele. E aqui na 55.001, a gente começa a entrar numa parte mais prática, que você vem, quais são os requisitos, né, para a gente obter uma certificação, ou os requisitos para a gente aplicar um plano estratégico de gestão de ativos, né, de gestão de equipamentos, seja um outro tipo de ativo, um ativo que você não consegue tocar ele, né, que a própria norma traz, um ativo intangível, você vai ver o requisito que você precisa. A gente pode ter requisito de pessoas, as pessoas que vão estar envolvidas, o ambiente na empresa, interno, externo, e
Tudo isso você vai encontrar nas normas 50.000, 55.000, 55.001 e 55.002. Apesar de as normas virem com requisitos, né, a 55.001, ela também traz algumas outras definições, né, e nisso, alguma coisa bem importante que a gente pode notar na norma 55.001, o ponto que está aqui embaixo, né, que ela enfatiza, a norma enfatiza a participação da liderança, a integração entre os setores, né, seja de uma fábrica, seja de um hospital, seja de qualquer organização. Ela traz que os setores da empresa têm que estar integrados, a liderança tem que participar, né, da gestão de ativo, não pode ser algo que só a linha de frente lá do trabalho manual faz, né, tem que partir de cima, porque até mesmo se você vê que a liderança está envolvida na mudança, em gerir os ativos, o pessoal na linha de frente do trabalho vai estar mais engajado, né. Na norma também o requisito que ela traz são planejamento de longo prazo, gestão baseada em indicadores, né? Ou seja, você vai precisar de bastante dados para você lidar com a gestão dos ativos, não vai ser algo que você, não vai ser algo empírico, vai ser algo assim que você vai ter noção, eu posso fazer isso, isso eu não posso fazer. Vai ser algo padronizado. É a outra noção que todo conjunto de norma traz também sobre padronização. Você fez isso hoje, você vai fazer amanhã e você vai fazer depois. Isso evita que erros, evita que você acaba trazendo problema para os seus ativos mesmo. Aqui em cima, no começo a norma traz definição de objetivos estratégicos, estabelecimento de políticas de gestão de ativos, identificação de riscos, monitoramento de desempenho, implementação de melhoria contínua, mantenha processos documentados. Mais uma questão importante, documentação dos processos. Você vai ter os dados todos documentados, então com isso você vai poder estabelecer algo que você vai, poxa, hoje eu estou fazendo assim, amanhã vou fazer desse jeito, tá bom? Talvez não mais. Aí entra o fato que a norma também traz, melhoria contínua, você vai sempre estar fazendo, você checa de novo e continua, é um ciclo. Como a gente pode ver, o ciclo PDCA. Pode passar, por favor? E se a norma ISO 55001, ela nos traz os requisitos que a gente precisa para aplicar esse conjunto de normas, na ISO 55002 a gente tem um molde, vamos dizer assim, para como trabalhar, né? Olha, eu tenho que fazer isso, a norma na 55.001 me diz assim, ó, você faz isso. Na 55.002, você tem como você vai fazer isso. E através disso, a norma traz exemplos, recomendações, metodologia de aplicação e boas práticas. A norma ajuda as empresas a interpretar os requisitos, estruturar processos, definir indicadores, implementar o sistema de eficiência. Se você analisar a 55.001 e a 55.002, se você colocar lá uma norma em cima da outra, você vai ver que elas são bem parecidas, só que uma diz o que você precisa fazer e a outra diz como você deve fazer. Pode passar? Falando um pouquinho sobre o case da Petrobras, vamos abordar primeiro as suas operações no campo de Búzios, em que é uma região do pré-sal, próximo da bacia de Santos, onde suas operações iniciaram em 2018 com 2 unidades, cada uma produzindo 150 mil barris por dia, ou no total 300 mil, e hoje em dia ela já bate mais de 1 milhão de barris produzidos por dia. Então aqui a gente já percebe qual que é a escala, dimensão da operação e como a gestão de ativos ela vai impactar bastante. Bom, os principais problemas que as unidades elas tinham no começo da operação era que o acompanhamento dos ativos e todo o registro eram feitos em planilhas manuais pelos próprios administradores, operadores. Então, eles tinham uma falta de saber como que era a condição atual do ativo, tinham informações imprecisas, o que trazia dificuldades para decisão da alta gestão, da liderança, sobre se os equipamentos estavam em bom estado,
quando precisavam de manutenção, eventualmente se precisavam trocar ou não. Isso tudo gerava processos de manutenção descentralizados, cada área acabava fazendo manutenção por si só e faltando geralmente com documentação, não tinha um controle exato de como estava a situação de cada ativo. Frequentemente, ocasionava falha nos equipamentos, justamente porque não sabia exatamente a condição deles. E pior ainda era que, como não sabia quando o equipamento ia falhar, no momento que ele falhava, até chegar a entrega, uma aquisição de um material, de equipamento para substituir ele, levava muito tempo por parte dos fornecedores, o que prejudicava a operação. Como solução, eles buscaram a empresa SAP para implementar uma plataforma que se chama SAP Intelligent Asset Management, que é gestão de ativos inteligente da SAP, no qual eles também implementaram sistemas de monitoramento de equipamentos, instalaram sensores, equipamentos de internet das coisas, então eles conseguiam ter uma avaliação e acompanhamento em tempo real da condição dos ativos, verificando temperatura, vibração, condição, que permitia que eles avaliassem qual que era a confiabilidade desses ativos em tempo real, utilizando uma plataforma toda integrada, que também era capaz de analisar a condição atual do ativo para prever se em uma semana, 2, 3 dias, o equipamento ativo viria a falhar, tornando mais fácil realizar manutenções preditivas e preventivas a respeito deles. Tudo isso começou primeiro em um teste em somente uma das unidades, em 2020. Quando ele foi bem sucedido em todos os seus sistemas críticos, toda essa plataforma e sistema foi expandido para as demais unidades e trazendo cada vez mais resultado. Então, entre esses resultados, tivemos o maior tempo de disponibilidade do equipamento, porque reduziu as falhas não programadas, permitia prevenir, realizar manutenções preditivas, antes mesmo que acontecesse a falha, tinham um monitoramento em tempo real e preciso sobre qual era a condição de cada ativo e conseguiam tomar decisões mais embasadas e com antecedência, aumentando a eficiência de toda a operação e reduzindo as perdas operacionais. Então, apesar de não terem sido divulgados dados específicos a respeito de disponibilidade e performance, podemos concluir que houve, no conceito de eficiência global de equipamento, OEE, houve um aumento de disponibilidade dos ativos e performance, com certeza. Ainda falando um pouco sobre a Petrobras, um exemplo que é muito interessante de destacar é o das usinas termoelétricas. Neste caso, a gente possuía 13 usinas termoelétricas, que elas possuíam uma grande capacidade, um grande potencial energético, tendo capacidade suficiente para abastecer aproximadamente 21 milhões de residências. Porém, esse resultado ainda não estava sendo completamente aproveitado, porque não havia a padronização. Então, justamente, o principal objetivo que a Petrobras tinha nesse período era de obter a certificação da ISO 55001. Vou passar. Então, mas por que a obtenção dessa certificação demorou tanto? O principal problema é que, como haviam eram 13 plantas diferentes, era muito difícil você padronizar, porque cada uma delas possuía um tempo de operação diferente, uma localização diferente, uma cultura lá dentro diferente. Então, era muito difícil você padronizar o trabalho de um funcionário que foi ensinado de um jeito, com o de outro, um que tem uma gestão de um jeito e de outro. Então, isso foi um grande problema. Pode passar. E como eles passaram por cima de tudo isso? Bom, basicamente, eles implementaram o programa de sistema de gestão de ativos, que basicamente é uma série de ações
dentro da empresa e buscavam mitigar esses problemas. Então, algumas dessas ações são treinamento e engajamento da força de trabalho. O que seria isso? Então, basicamente, isso aqui seria mudar os valores e as ideias que já estavam inseridas lá dentro de cada uma das plantas. Seria desconstruir tudo aquilo que estava fora de padrão e agora construir um novo padrão que todos deveriam seguir. Outra ação foi a colaboração interfuncional, que basicamente era reuniões que ocorriam entre a gestão de cada uma das áreas, os superiores se reuniam e delimitavam metas e objetivos que deveriam ser seguidos em cada um dos setores. E tudo isso se conclui no terceiro ponto, que é o suporte contínuo e auditorias, que basicamente era a verificação que as outras duas etapas estavam sendo seguidas. Então, por meio de auditorias, eram verificados se os processos estavam sendo seguidos corretamente, se esses valores de qualidade, de sustentabilidade estavam sendo seguidos corretamente. Bom, e com isso, alguns resultados foram obtidos. No período de 2021 a 2024, houve um aumento de 10,8% na disponibilidade operacional. Junto a isso, ocorreu uma redução de custos, ocorreu uma diminuição de 95% no excesso de inventário. E, além disso, houve um aumento na segurança. 9 das usinas termoelétricas estão entre as 10 instalações mais seguras da Petrobras. E, além de tudo isso, com a certificação ISO, a Petrobras se coloca no mercado como um dos grandes produtores de energia do mundo. Essa certificação garante que os processos são seguidos corretamente, oferecem qualidade e geram valor para o serviço que ela oferece. Bom, para concluir, a gente viu que a gestão de ativos ela busca equilibrar os três fatores principais, que é o custo, o risco e o desempenho, que garante os ativos industriais que geram valor ao longo de todo o seu ciclo de vida. A gente viu que a norma 55.000 ela estabelece os conceitos e princípios da gestão de ativos, enquanto a 55.001 ela define os requisitos necessários para a certificação. E, por último, a 55.002 ela atua como guia para a implementação prática dentro das organizações. Dessa forma, a gestão de ativos ela deixa de ser apenas uma atividade operacional, ela passa a ser um diferencial estratégico dentro da empresa e competitivo dentre todas as empresas. No caso da Petrobras, a gente viu que observamos aplicações reais dessa metodologia, como no campo de busca, como foi falado, que onde o monitoramento em tempo real e a manutenção preditiva aumenta a disponibilidade operacional de sistemas, e com isso também o uso das soluções digitais ela trouxe resultados concretos, como aumento da disponibilidade operacional, grande redução de excesso de inventário e melhorias significativas na segurança. E a gente obteve um valor de mais 10,8% de disponibilidade operacional e menos 95% excesso de inventário, e com isso a melhoria de segurança também. Então a gente conclui que a aplicação das normas aliada à transformação digital permite a eficiência, confiabilidade operacional e sustentabilidade, e tomando a gestão de ativos um fator essencial para o sucesso das organizações industriais. Pode passar. Eu agradeço pela atenção, obrigado.